Pois bem, Heber, hoje eu estou convencido de que a melhor forma de pregar, a mais eficaz, é o sermão expositivo. Por quê? Porque quando você prega expositivamente, você tem o privilégio de poder dizer, assim diz o Senhor. O sermão temático, alguns o chamam de sermão nariz de cera, você pode levar para cá, levar para lá, e é curioso que talvez a maior autoridade homilética hoje no mundo, Dr. Haddon Robson, do seminário de Gordon, lá de Boston, Massachusetts, ele disse que um pregador deveria pregar um sermão temático a cada 10 anos. E depois pedir perdão para Deus. Ô, louco! Porque, na verdade, o sermão temático vai muito da criatividade do pregador, ou do bom conhecimento que ele tem, geral da Bíblia, mas ele não leva o seu ouvinte a se encantar com o texto da Escritura. A pegar que entendi esse texto. Isso me leva a uma brincadeira de uma igreja que percebeu que o pastor, por dominar vários textos da Bíblia, preparava o seu sermão enquanto saía de casa para a igreja. Ô, louco! E aí eram uns 10 minutinhos só, e a liderança se reuniu. A melhor maneira de que o pastor melhorar o sermão foi alugar uma casa para ele a 20 quilômetros da igreja, para ver se ele demorava um pouco mais e melhorava o sermão. Mas o sermão expositivo é a melhor maneira de você pregar com fidelidade, com integridade, a palavra de Deus. Na minha época de seminário, o meu professor era partidário do sermão textual e também do sermão temático, e quando se falava em sermão expositivo, afinal, isso aí não é sermão, isso é estudo bíblico. Né? Mas o problema, a resistência não é ao sermão expositivo, é ao não entendimento do que é sermão expositivo. Porque existem duas formas de você fazer um sermão expositivo: o lectio contínuo, que é pegar versículo por versículo, explicando, é o que Calvino fazia, basicamente. Ou você pode pegar um texto, um capítulo, uma perícope, um parágrafo, mas você tem uma divisão homilética dentro daquele parágrafo. Por exemplo, a Dr. Warren Wiersbe tem uma divisão muito interessante em Efésios 2, de 1 a 10, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e aí vai. Ele diz o seguinte: você pega uma divisão dessa, não tem como esquecer. Primeiro, o pecado trabalha contra nós, versículos 1 a 3. Deus trabalha por nós, versículos 4 a 9. Deus trabalha em nós, versículo 10, parte A. Deus trabalha através de nós, versículo 10, parte B. Uma divisão dessa ninguém esquece. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Que bonito! A divisão ajudou você a entender expositivo. É expositivo. Você falou do sermão, você falou, por exemplo, do filho pródigo, que é a parábola maravilhosa, né? Tem uma divisão ali que é fácil de entender. Por exemplo, o filho pródigo era feliz e não sabia na casa do pai. O filho pródigo era infeliz e não sabia no país distante. O filho pródigo era infeliz e sabia, lá no chiqueiro, cuidando de porcos. O filho pródigo era feliz e sabia, de volta na casa do pai. Feliz inconscientemente, infeliz inconscientemente, infeliz inconscientemente e feliz conscientemente. Não tem jeito de esquecer. É expositivo, mas tem um arcabouço homilético para ajudar as pessoas a memorizarem os pontos. Dá para ensinar isso ou isso é dom? Dá para ensinar. Todos nós somos aprendizes e nunca você cessa de aprender. Há cultos em que tem muito mais música do que pregação, né? Por uma razão. Por exemplo, quando a pregação é fraca, outra coisa é para você preencher esse vazio, esse espaço. Então, você sabe, quando você chega numa igreja, eu prego em muitas igrejas, diversas denominações, eu chego, imediatamente eu tenho um diagnóstico, se esta igreja é uma igreja que está acostumada com o cardápio da palavra de Deus ou não. Quer um exemplo? Você chega, abre o texto para pregar, e leia o texto, terminou de ler, o povo faz isso aqui, ó. Você pode saber que essa igreja não está acostumada com Bíblia.
ela não vai, ela não tem expectativa de que o pregador vai pegar aquele texto que leu e vai expor aquele texto. Porque tem pregador que lê o texto, vai embora o texto, nunca mais volta para o texto. Então, uma igreja acostumada com a exposição da Bíblia, ela vai acompanhar. E aí é maravilhoso, porque o pregador, se ele não pregar com fidelidade, o povo vai perceber, não, o pastor está pregando uma coisa aqui que não está aqui. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos ensinar o nosso povo a amar a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, para que quando terminar o sermão, o povo não esteja, que pregador fantástico. Não, a questão não é essa, que texto maravilhoso, que verdade gloriosa, que Deus sublime. Então, não vai se encantar com o pregador, vai se encantar com a pregação. Amém. Mas é curioso que quando as pessoas dão a justificativa porque prefere isso, prefere aquele, às vezes não está ainda no núcleo da coisa. Por exemplo, quando você fala, eu prefiro o temático, é claro que se você vai desenvolver um tema, a pessoa pode, bom, entendi esse assunto, isso é ótimo. E não estou dizendo que o sermão não possa ser temático, que não possa ser um sermão textual, ou que tem que necessariamente sempre ser expositivo. Por exemplo, nós estamos agora nos aproximando do Natal. É possível que você pegue o tema, o nascimento de Cristo, e passeie pelos evangelhos, por todos os relatos e contextuais do nascimento de Cristo. É legítimo isso. O que não pode jamais deixar de ser, é que o que precisa ser esclarecido é o texto. O sermão não pode brotar da cabeça do pregador. Por exemplo, o camarada diga assim, eu já tenho o sermão pronto, só falta o texto agora. Então, ele produziu o sermão fruto da imaginação dele. Não, o sermão não importa se ele é textual, se ele é temático, se ele é expositivo, o pregador precisa pregar a palavra. Não é sobre a palavra, é a palavra. Então, é fundamental, senão ele não está pregando, ele está fazendo um discurso religioso. Mas quando ele pega o texto da Escritura e explica esse texto, aplica esse texto, aí ele está pregando. Porque aí ele está levando o povo de volta para a Escritura. E esta palavra é a verdade, esta palavra é alimento, esta palavra é poderosa, essa palavra é eficaz. Agora, eu posso ser eloquente, eu posso ser emotivo, se eu estou pregando fruto do meu coração e não da palavra de Deus, eu fiz um discurso religioso, mas eu não preguei. Eu não preguei. Uma última pergunta, reverendo. Sim. Como é que o senhor tem visto a tendência de muitos pregadores usarem técnicas ligadas à programação neurolinguística, ou então técnicas ligadas às terapias de autoajuda, e colocar isso no sermão? Veja bem, eu acho que toda vez que eu tento acrescentar algo à palavra, eu estou diminuindo a eficácia da palavra. A palavra, ela tem vida em si mesma, ela não precisa de muleta, ela não precisa de auxílios para mantê-la de pé, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. O que nós precisamos não é buscar acessórios, o que nós precisamos é nos aprofundar nessa palavra. E é curioso, o irmão que já tem tantos anos de ministério também, e às vezes as pessoas dizem, o pastor conhece muito Bíblia. A sensação que o irmão tem, que eu tenho, é o seguinte, eu estou só arranhando a superfície. Mas só arranhando a superfície. Este livro é sublime, esse livro é inspirado, esse livro é infalível, esse livro é inerrante, esse livro é a palavra do Deus vivo, e eu posso ter 500 anos de vida e eu não vou esgotar este livro. Então toda vez que eu fujo dele para buscar acessórios aqui, ali, acolá, eu estou desprezando o manancial de águas vivas. É maravilhoso, é por isso que nós temos que nos voltar para a palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra, debruçar sobre essa palavra, nos afadigar na palavra, porque eu não preciso inventar roda. Todo pregador que precisa buscar novidades para tornar o púlpito mais interessante, ele vai chegar num momento que vai cair num marasmo, porque eu digo, novidade é igual chiclete. Quando você começa a mascar, tem açúcar, depois vira borracha. Aí tem que inventar uma outra novidade, uma outra novidade, uma outra novidade. E nessas novidades as pessoas criam coisas esdrúxulas.
Quando, se esse pregador estiver se dedicando a estudar a Bíblia, a pregar a Bíblia, ele vai sempre ser relevante, ele sempre vai ser atual, ele sempre vai ser eficaz, porque a palavra de Deus tem a promessa do próprio Deus de não voltar para si vazia. E hoje, sabe, Heber, uma coisa que eu tenho visto no Brasil inteiro, aqueles pregadores que estão dando água com açúcar ou entregando no púlpito mensagens de misticismo ou sincretismo religioso, isso está se transformando num cansaço, está tendo uma ressaca, o povo não está aguentando mais, e está tendo uma evasão em massa de pessoas que querem palavra, querem Bíblia, que querem comer pão e não palha. Isso é um fato que está acontecendo no Brasil inteiro.